Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. E eles dizem o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Bom, meus queridos, apóstolo Paulo aqui nos dando um grande ensinamento. Então ele falando aqui sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro que ele destaca aqui, que ele começa falando sobre o efeito, o efeito das aflições nas nossas vidas. Então ele diz aqui já, logo no comecinho, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, mesmo que a tribulação seja uma tribulação pequena, uma coisa passageira, ela produz efeitos enormes, na nossa vida. Muito, produz, aqui ele diz, um peso eterno de glória, de glória. Então é muito bacana esse jeito que ele encara as aflições, as tribulações, as aflições. A gente se tem dito aqui sempre, que as tribulações, elas nos elevam, de patamar, elas produzem em nós um efeito de aprendizado, É essa maneira que a gente tem que encarar, Então aqui Paulo vem confirmar isso, E depois ele diz, porque as coisas que não se veem, as coisas que não se veem são muito mais fortes do que as coisas que se veem, Principalmente porque o que se vê acaba, é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Então, a gente não vê, por exemplo, aqui a gente fazendo uma analogia entre a tribulação e o efeito da tribulação. Então, a tribulação a gente vê, ela é uma coisa passageira, Ela vem, faz o efeito e vai embora, ela passa, Agora, o efeito da tribulação é para sempre, O efeito da tribulação, ele é eterno. Então, por isso que ele diz aqui, que a gente tem, a gente precisa aprender a receber a tribulação com uma maneira sadia, Receber a tribulação. Não é que a gente tem que gostar da tribulação, eu quero, quanto mais tribulação tiver, melhor. Não é isso. Mas a gente saber que o efeito da tribulação na nossa vida é eterno. Então isso que é muito importante, essa é a lição muito importante que Paulo diz aqui. As coisas que a gente vê são temporais, são passageiras, mas o que a gente não vê, essas coisas são eternas, Então isso é a nossa fé que nos leva a esse patamar de aceitação, vamos dizer assim, de aceitação das coisas que a gente não vê, A gente acredita, a gente tem fé, a gente não precisa ver para crer, Mesma coisa com relação a Deus, a gente não vê Deus, mas a gente acredita, claro, piamente em Deus, a gente não precisa ver Deus. Agora nós sabemos que o efeito de Deus na nossa vida, o efeito de nós vermos Deus, pela nossa fé
esse efeito é duradouro, é eterno, né? É para a vida toda, né? É para a eternidade. Isso que faz, né? A gente crer nisso, a gente sentir isso, a gente viver isso, é a nossa fé. É crer no que a gente não vê, que é muito, né? Muito mais forte, muito mais importante do que crer naquilo que a gente vê. O que a gente vê, como o próprio Paulo disse, mais uma vez, é passageiro, né? Ele não é duradouro, não é infinito. Agora, o sentimento, né, na nossa vida das tribulações, os efeitos são infinitos, né, vão para o além, vão para a eternidade toda, assim como Deus, né? Como Jesus, a gente acredita porque a gente tem fé, né? A gente sabe que Jesus veio aqui, a gente não teve esse contato com Jesus face a face, como as pessoas, né, tiveram, como os escribas, os fariseus tiveram essa enorme, né, oportunidade de estar ali face a face com Jesus, mas nós cremos que ele veio, nós acreditamos que ele veio, e esse nosso acreditar, né, produz efeitos na nossa vida até hoje e vai produzir efeito eternamente, né, porque nós vemos pela fé. É muito mais forte o que a gente vê pela fé do que o que a gente vê pelos olhos. Tá bom, queridos? Então, que a gente viva isso, que a gente traga isso para o dia de hoje, o efeito das aflições e, né, as coisas visíveis são muito mais insignificantes do que as coisas invisíveis, tá bom? Queridos? O título, né, na minha Bíblia sobre isso, eu devia ter falado no começo, né? Desculpe, mas o título é O Desígnio e Efeito das Aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis, tá bom? Então que a gente viva isso, querido, e que a gente saiba, né, que o efeito das coisas invisíveis na nossa vida são muito mais importantes, porque eles são eternos, eles são para a nossa vida inteira, eles são para a nossa eternidade. Tá bom, queridos? Que a gente aprenda isso, que a gente viva isso, que a gente traga isso para o nosso dia a dia. O efeito das aflições nas nossas vidas são eternos. Então, que a gente saiba a maneira correta de receber as aflições, né, com gratidão, sabendo que elas vão nos levar a patamares mais elevados da nossa espiritualidade. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida plena, serena, nos aproximando cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Porque só um comentário que veio na cabeça agora, aflições, né? Todos nós passamos, todos, né? Todos, não há quem não passe aflições, tribulações na vida, mas a diferença da maneira como a gente recebe as aflições, isso sim que fazem a diferença na nossa vida. A maneira como a gente recebe as aflições fazem a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, então, queridos, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Bom sábado, aliás, um ótimo sábado, com Deus no controle e com a palavra revelada, a palavra verdadeira na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. E também, né, que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Tchau, queridos, fiquem com Deus, ótimo sábado. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos.